os irmãos da Igreja Maranata não estão percebendo o que está acontecendo. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Para nós que somos cristãos, protestantes, evangélicos, enfim, nós temos uma Bíblia, que é um cânon fechado, e nós consideramos que no caso da Igreja Católica há uma inserção de livros que nós chamamos de apócrifos, porque alguém no passado considerou que estes livros eles não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é uma coisa tranquila, todos aceitam, todos entendem assim também. Então, veja só, a ideia é, então, de que nós não devemos inserir no cânon nada que não tenha sido, então, num momento inicial, considerado como o fechamento dos livros da Bíblia. Estes são os inspirados. E da mesma forma, nós não devemos, nos textos, em cada um dos livros da Bíblia, nós não deveríamos fazer nenhum tipo de modificação. Nem inserção, nem exclusão, supressão, modificação, atualização, nada. Esta é vamos dizer assim, o conjunto de livros que forma a base da nossa fé e tem sido, a Bíblia, ela tem sido suficiente para poder encaminhar o homem nas questões desta vida e na preparação da sua vida para uma vida que vai além desta nossa passagem pela Terra. Tudo bem? O que é interessante é que quando, por exemplo, a Igreja Cristã Maranata, ela diz que ela tem uma revelação além da letra e a partir de um texto bíblico, ela dá uma interpretação diferente do que está escrito e diz que aquilo que está escrito é uma outra coisa, ela está simplesmente declarando que tem uma autoridade superior que é dela, ela tem uma autoridade superior àquilo que originalmente o Espírito Santo deixou registrado para nós, um conhecimento da vontade de Deus. Então, o Espírito Santo inspira alguém na terra para escrever um livro para o nosso conhecimento. Aí depois vem alguém e diz assim, olha, mas o Espírito Santo inspirou a mim para dizer que aquilo que o Espírito Santo originalmente inspirou não é aquilo, é outra coisa. É um negócio até meio estranho, mas o fato é esse. Quando alguém diz que tem uma revelação do Espírito Santo e que muda aquilo que ficou registrado na Bíblia, é o Espírito Santo mudando o que o Espírito Santo revelou. É bem estranho, mas é isso mesmo que acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? No livro de Cantares. Vamos lá. Então, nesta última escola bíblica, deste domingo, agora, dia 7 de agosto de 2022, Gedeuti, ele disse o seguinte, por exemplo, é um exemplo apenas. O verso 3 do capítulo 1 de Cantares diz assim: a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Então, vejam só. Gedeuti diz o seguinte, esquece o contexto, esquece a motivação para a qual este livro foi escrito, deixa tudo isso para lá, entendeu? E agora eu vou dizer o que significam essas palavras. Aí ele pega a frase, aqui esta última frase, não é à toa que as jovens o amam. E ele diz o seguinte, esse não é à toa que as jovens o amam, significa uma outra coisa. Não tem nada a ver com jovem, nem com amor de jovens por um jovem, não tem nada a ver com isso. Isso aí são os 7 períodos da igreja na Terra que constam lá do livro do Apocalipse. Na verdade, isso nem consta no livro do Apocalipse, porque no livro do Apocalipse não fala de 7 períodos da igreja na Terra, começando ali com Éfeso e indo até a igreja de Laodiceia. Não existe ali 7 tempos. Isso já é uma criação desta revelação além da letra de Gedeuti. Nós temos um vídeo gravado explicando isso. Então, ele muda o livro do Apocalipse, tá certo? E diz que foi dito uma coisa que não foi dita, e depois ele muda o livro de Cantares e diz que aqui o que está escrito não é o que está escrito aqui, nem significa isso aqui.
É uma coisa assim meio maluca, mas enfim, eles fazem isso com uma naturalidade e eles se orgulham disso, de mudar a Bíblia, de simplesmente transformar o que está escrito naquilo que não está escrito. E eles formam, a partir dessas transformações, um livro paralelo, que é um livro com as doutrinas da igreja, com coisas que eles disseram que extraíram da Bíblia, mas que na verdade é o seguinte, é uma transformação do que está escrito em outra coisa, que eles formam uma doutrina. Por exemplo, quando eles criaram a doutrina do quimerismo, eles citaram Bíblia ali para alguma coisa, mas eles formaram uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Quando eles criaram a doutrina da quinta medida, eles formaram uma doutrina, mas aquilo não tem nada a ver com a Bíblia. Aquilo não está na Bíblia, não tem na Bíblia, não se explica pela Bíblia. É uma criação que foi feita dizendo que foi por uma revelação do que está na Bíblia. Enfim, é uma coisa meio maluca, mas eles fazem isso com naturalidade e as pessoas acreditam nisso. De boa fé, os membros eles acreditam e eles são conduzidos nestas doutrinas que, na verdade, é a constituição de um livro paralelo à Bíblia e que eles dão a este livro paralelo, que é um livro de doutrinas da Maranata, eles dão um valor superior ao que está escrito. Então, aquilo que Gideon te falar sobre cantares, ele vai dizer que é uma revelação de Deus, aquilo passa a ter um valor superior ao que está registrado, ao que está escrito lá no livro de cantares. Entenderam isso? Então, é aquilo que eu falei no início. Uma revelação que desqualifica a inspiração do Espírito Santo de Deus e muda e transforma em outra coisa. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui, apenas a título de exemplo, este registro do livro do Apocalipse. Apocalipse, finalzinho do livro do Apocalipse, capítulo 22, diz assim, verso 18. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. De que livro ele está falando? Da Bíblia? Não, ele está falando do livro do Apocalipse, deste livro, da profecia deste livro, ele está falando do livro do Apocalipse. E ele continua dizendo assim, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Qual é o livro que tem umas pragas descritas para o mundo? O livro do Apocalipse. E ele continua, verso 19, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, prestem atenção em uma coisa. Embora esta referência seja exclusivamente ao livro do Apocalipse, então você não deve acrescentar nada no livro do Apocalipse e você não deve tirar nada do livro do Apocalipse, tá bom? Mas até pela forma como nós temos hoje fundada a nossa fé, nós entendemos a mesma coisa. Entendemos que em relação aos demais livros da Bíblia, nós não devemos acrescentar e nós não devemos tirar nada, nós não devemos modificar nada. E, inclusive, até os evangélicos, os protestantes, eles rejeitam a inserção dos livros apócrifos na Igreja Católica. Por quê? Porque eles entendem que o cano está fechado e que não deve mais se mexer, não deve incluir mais nada. Entenderam? Então, a ideia é essa. Olha, nós temos já o fundamento da nossa fé que tem sido suficiente. A Bíblia tem sido suficiente. Para quê? Para poder nos instruir moral, espiritualmente, e para poder também nos encaminhar para a vida que vai além da nossa permanência aqui nesta terra. A Bíblia tem sido suficiente, e isso são séculos e séculos onde ela tem sido suficiente para poder orientar a humanidade. Então vejam só, o que a Maranata tem feito é, vamos dizer assim, algo que a nosso ver a desqualifica como igreja cristã. E por isso nós trazemos as características de uma seita e dizemos, olha, não é uma igreja cristã, é uma seita. Por quê? Porque ela muda a Bíblia, porque ela faz da Bíblia alguma coisa sem valor. Porque na hora que você diz que o que está escrito não vale e o que está escrito é o que você tem de revelação, você desqualificou a Bíblia. E você pode dizer, mas que absurdo, Solon, será que é isso mesmo? Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos onde você vai ver que isso está muito claro. E não é um vídeo,
São trechos de vários vídeos, eu separei aqui 5 vídeos, trechinhos, que mostram que a ideia é essa, nesta sintonia. Então, num primeiro vídeo, nós vamos ver o pastor Gilson dizendo o seguinte: olha, ler a Bíblia é perda de tempo. A nossa destreza não está em conhecimento bíblico. A nossa destreza não está em chegarmos e dizer, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tantas vezes no ano. Nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo. Nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo. Por que você vai perder tempo lendo a Bíblia? É só você esperar Gedeu te dizer qual é a revelação. Porque não vai adiantar você ler. Você vai ler, mas você não vai poder aplicar aquilo diretamente à sua vida. Você vai depender de saber. Então, Gedeuti, qual é a revelação do que está escrito aqui para a minha vida? Entenderam? Então, não tem uma aplicação direta. Você tem um intermediário entre você e Deus. Você tem um Gedeuti, né? Para poder dizer, não, isso aí, olha, você não sabe nada. Isso aí não tá, o que está escrito não é isso. É outra coisa. Como eu dei o exemplo lá no livro de Cantares. Entenderam? Então, você não pode ter esta comunhão, este contato direto. O sacerdócio universal todo crente, ele simplesmente desaparece quando você está se referindo à Igreja Maranata. Porque você depende de Gedeuti até para poder saber, afinal, o que foi que Deus disse? Está escrito aqui isso. Não, mas Gedeuti falou o seguinte, que a revelação além da letra não é isso. Então, isso aí é o que está escrito nessa Bíblia aí. Mas o que é certo é outra coisa. Desqualifica a Bíblia. Então, no primeiro trechinho, Gilson vai dizer isso aí, olha, ler a Bíblia é perda de tempo. E depois você vai ver Gedeuti falando que a doutrina que ele criou, que essas doutrinas, elas formam um livro paralelo e que tem valor superior à própria Bíblia. É como eu falei, desqualifica a Bíblia. Então ele diz o seguinte, que a nossa doutrina, a doutrina da Maranata, ela é suficiente, inclusive, para a salvação. Os irmãos têm observado que não há uma preocupação da Igreja Cristã Maranata de fazer mensagens, pregações sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente. Ou seja, para que Bíblia? Você só precisa da doutrina. Ele diz, nós nem temos preocupação de fazer mensagens de salvação. Eu acredito que ele quis dizer usando a Bíblia, porque ele diz o seguinte, basta você ensinar as nossas doutrinas. Irmãos, isso é um absurdo. Então, nós não podemos aceitar que uma instituição que faça isso pretenda ser cristã. Por quê? Porque além dela desprezar o Evangelho, ela despreza e desqualifica a própria Bíblia, que é o fundamento da nossa fé. Então, depois ele vai dizer o seguinte, que a letra perdeu o efeito. A letra serviu para a igreja durante séculos e séculos, mas agora não serve mais. Por quê? Porque depois que os estudiosos, os teólogos e os filósofos começaram então a ler a Bíblia, então a Bíblia perdeu o efeito, né? Então, olha só que absurdo, né? O que está escrito, irmãos, é o que está escrito. Não interessa se alguém interpretou alguma coisa diferente. Ele está criticando exatamente aquilo que ele faz. Veja só, eu vou te dar um exemplo muito fácil. Bom, aqui está o texto bíblico, é esse aqui. Né? Vamos dar aqui um exemplo. João 3,16. Pode ser qualquer texto. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, João 3 é o que está escrito aí. Se algum teólogo, por mais famoso, por mais respeitado e considerado, disser que aquilo que está escrito é outra coisa, isso para nós não interessa. Isso não muda a Bíblia. Isso não desqualifica a Bíblia. Isso desqualifica o teólogo. Porque como é que você vai querer dizer que o que está escrito não é o que está escrito? É outra coisa. Ah, mas o filósofo então entendeu outra coisa. Isso é um problema do filósofo. Então isso não desqualifica a Bíblia. Então quando ele está dizendo o seguinte, que a letra da Bíblia, o que está escrito, perdeu o efeito por conta da teologia, por conta da filosofia, ele está falando exatamente o que ele está fazendo. Vamos então entender que nós estamos nesse tempo de revelação. Não existe outra coisa. Antes era a palavra. Você crê na palavra? Creio. Você conserta sua vida pela palavra. É a palavra mesmo. Agora não, agora é revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Por que a letra perdeu o efeito? Porque entrou filosofia, entrou teologia.
A Bíblia ela está perdendo o efeito na Igreja Maranata, na seita Maranata, exatamente porque eles estão fazendo isso que eu falei. Eles pegam, eles dão uma interpretação que não é o que está escrito, e aí diz que agora o que vale é aquilo. Ou seja, ele desqualificou a Bíblia. Então aquilo que ele falou que prejudicou a Bíblia, ele diz que o teólogo prejudicou a Bíblia porque, certamente, porque entendeu diferente alguma coisa da Bíblia. É o que ele está fazendo. Então, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte: a Bíblia é o que está escrito lá. Ela não perdeu o efeito, ela tem um efeito. Perde o efeito quando você interpreta errado o que está escrito ali, ou quando você, na sua interpretação, você muda até o propósito do que está escrito ali. O propósito era um, aí você diz que aquilo é outra coisa e o propósito vira outro. Pronto, você realmente acabou com a Bíblia. Entenderam? Então, a Bíblia não perdeu o efeito, mas para Gedeuti perdeu o efeito, porque agora vale a revelação que acontece agora a partir da Igreja Maranata. Os séculos e séculos de Bíblia para trás você esquece. Aí depois ele vem dizer o seguinte, que ele diz que a doutrina é suficiente para a salvação, que a letra perdeu o efeito. Depois ele diz o seguinte, que tem pessoas que estão indo para assistir a escola bíblica e estão ficando impressionadas, porque eles estão ouvindo ali coisas que eles nunca ouviram. E lógico, é só a Maranata que tem essas doutrinas exclusivas, que foram eles que criaram, em boa medida. Aí ele diz assim, as pessoas que estão chegando, eles estão dizendo assim, olha, mas isso aqui é outra Bíblia. É verdade. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Eles estão criando uma outra Bíblia. E as pessoas da Igreja Maranata não estão percebendo isso. E eu digo que elas não estão percebendo, por quê? Porque o último trechinho que eu vou passar é de um pastor que ele está dizendo o seguinte, olha, a gente está ouvindo o pessoal da internet aí dizendo que a gente está com coisas, com doutrinas que não estão na Bíblia, não são fundamentadas na Bíblia. Mas isso não importa. Ele diz o seguinte, eu nem quero saber, né, se está na Bíblia, o que importa é a minha experiência. Quando a pessoa fala, mas nós de clamor pelo sangue de Jesus, isso não está na palavra. Eu não quero saber se está na palavra. Eu quero saber se quando eu clamo, o Senhor age sobre a minha vida. Então veja como os membros da Maranata estão sendo levados a simplesmente seguir uma religião cujo fundamento não é mais a Bíblia Sagrada. Porque ela perdeu o efeito, porque ela não precisa ser lida, porque ela, na verdade, é uma outra coisa, é formada pela doutrina, e essa doutrina, então, seria suficiente. Os irmãos da Igreja Maranata não estão percebendo o que está acontecendo. Eles estão sendo levados a acreditar em uma coisa que não é a Bíblia. Por quê? Porque eles estão sendo ensinados com doutrinas que não estão na Bíblia, que são, como eles mesmos dizem, além daquilo que está escrito na Bíblia, além da letra. Eu vou botar os trechinhos aqui para vocês ouvirem, só para vocês confirmarem se o que eu estou dizendo é isso ou não é. Então, escute aí. A nossa destreza não está em conhecimento bíblico. A nossa destreza não está em chegarmos e dizer, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tantas vezes no ano. Nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo. Nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo. Os irmãos têm observado que não há uma preocupação da Igreja Cristã Maranata de fazer mensagens, pregações sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente para encaminhar o entendimento das pessoas quanto ao projeto de salvação. Vamos então entender que nós estamos nesse tempo de revelação. Não existe outra coisa. Antes era a palavra. Você crê na palavra? Creio. Você conserta sua vida pela palavra. É a palavra mesmo. Agora não, agora é revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Pessoas que vêm de outros grupos estão vindo, evangélicos, para assistir a escola bíblica dominical. Porque eles dizem assim, olha, eu nunca tive isso na minha vida, nunca vi isso. Eu vivi 40 anos numa igreja. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. Foi falado, pastor, esse negócio de clamar pelo sangue de Jesus, isso não está na Bíblia. A igreja tem
tem mudado o que está na Bíblia, na palavra. Tudo isso eu vi na internet. Então eu comecei a tomar uma consciência. Deus, eles falam sempre assim, ó, Deus abriu meu olho. Eu acho que cada um aqui tem sua experiência. Quando a pessoa fala, mas negócio de clamor pelo sangue de Jesus, isso não está na palavra. Eu não quero saber se está na palavra. Eu quero saber se quando eu clamo, o Senhor age sobre a minha vida. Eu não quero saber se está na palavra. Eu quero saber se quando eu clamo, o Senhor age sobre a minha vida. A nossa destreza não está em conhecimento bíblico. A nossa destreza não está em chegarmos e dizer, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tantas vezes no ano. Nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo. Nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo. Perceberam? Então, depois de ouvir tudo isso, o que você me diz? Nós podemos chamar de cristã uma igreja que realmente não tem a Bíblia Sagrada como fundamento e que nem mesmo tem preocupação de pregar o Evangelho da salvação e nem mesmo tem preocupação de trazer para as pessoas os ensinamentos de Jesus? Se você ouvir as escolas bíblicas da Maranata, isso de anos a fio, não é uma coisa de agora, eles vão estar sempre falando das suas doutrinas próprias que são sempre voltadas para a igreja. São as doutrinas que confirmam o que a igreja quer e o que a igreja faz. São as doutrinas que dizem que quem está naquela igreja é que está salvo e quem não está, não está salvo. É a doutrina que diz que quem está nesta igreja é que realmente está agradando a Deus e que ninguém mais está agradando a Deus. Então eles não têm uma escola bíblica para poder trazer os ensinamentos de Jesus Cristo, ou seja, eles não têm o Evangelho de Jesus Cristo. Pelo menos eles não ensinam o Evangelho de Jesus Cristo, que não só em relação àquilo que Jesus veio fazer para a sua salvação, mas aquilo que ele veio ensinar para que você trilhe no caminho que te leva à salvação, que é o caminho do arrependimento, que é o caminho da confissão, que é o caminho do perdão. Entenderam? Então, meus irmãos, é isso aí. Eu queria alertar vocês. Então, quando vocês nos ouvirem dizendo que a Igreja Cristã Maranata é uma seita e não é uma igreja evangélica, não se assuste. Nós não estamos exagerando, nós não estamos falando isso para poder ofender ninguém, para menosprezar ninguém. Nós estamos falando isso, não é um sentido pejorativo, são essas características que apontam para nós, assim, até nos chama a atenção, e isso nos faz acender um sinal vermelho aqui, ó, nem amarelo, é vermelho. Olha, pare aí, você saiu totalmente do Evangelho. Tá certo? Para viver uma outra coisa. E se você disser, não, mas aqui eu tenho experiências com Deus, eu respeito as suas experiências. Agora, eu só não posso dizer que uma experiência que está numa outra Bíblia seja uma experiência com o Deus da Bíblia. Senão eu teria que aprovar também como válida as experiências das pessoas no Espiritismo, no Mormonismo, na Congregação Cristã no Brasil, no Candomblé, no budismo e em todos os outros lugares onde as pessoas estão tendo experiências, mas com fundamentos diferentes que não é a Bíblia. E a Igreja Maranata ela está com um fundamento que não é a Bíblia, mas a sua doutrina que eles dizem que é suficiente. Ok? Então eu espero que isso tenha ficado claro. Desejo que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.